Sou Gustavo Belling, do PPGA da Univale, e vou apresentar o artigo Ser Mulher, Indígena e Líder, Empoderamento e Liderança Feminina numa Aldeia Amazônica, de autoria do João Auricélio, me orientando durante o mestrado, e com participação também do professor Paulo Melo, professor aqui do nosso programa. Na introdução, a gente versa um pouco a respeito da luta emancipatória das mulheres indígenas, que vem ocorrendo de forma mais organizada desde os anos 90, o aumento da participação das mulheres indígenas nos espaços políticos e instituições não indígenas, e que a discussão promovida por essas mulheres tem ido além de pautas tradicionais, como a demarcação de terras indígenas, né? Falando um pouco da aldeia Xanecaiá, no Acre, ela é um caso intrínseco pelo fato de ter passado durante um longo período de tempo por um cacicado feminino, né? E aí emerge a figura da líder Edna Xanenawa como uma líder transformadora do seu povo e que ajudou as mulheres da sua comunidade a quebrar as representações sociais das quais existiam até então. Então, localizada no município de Feijó, né, no Acre, essa comunidade indígena, essa aldeia, ela teve uma liderança da cacica Edna circunstancial, visto que o cacicado ele é hereditário, sempre de pai para filho homem, mas o irmão homem da Edna faleceu, sendo ela a sucessora do seu pai no cacicado. E isso demarcou o fim de um patriarcado indígena e abriu espaços e o direito à voz das mulheres. Então, o caso da comunidade Xanecai, elas nos oferece um ângulo privilegiado para que a gente consiga dimensionar o alcance do rompimento com um conjunto de tradições patriarcais e o resultado disso nas condições de igualdade entre homens e mulheres, né? Nós entrevistamos em novembro de 2021 7 pessoas da etnia, inclusive a cacica Edna. Essas entrevistas foram realizadas na comunidade ao longo de 3 dias que o João passou em convívio. Essas entrevistas foram transcritas, há também um diário de campo e nós realizamos uma análise do tipo temática com categorias definidas a priori, que eram ser mulher, ser indígena e ser líder. Então, ele é um estudo de caso qualitativo do tipo intrínseco, justamente pelas particularidades que envolvem, né? Hoje, essa comunidade ela é formada por 35 mulheres e 18 homens, e nós entrevistamos esse grupo de 7 pessoas. Falando um pouco dos resultados, né, na visão dos entrevistados, o que é ser mulher e ser indígena. Então, a entrevistada 2, ela diz que a nossa aldeia é conhecida como a aldeia das mulheres e que isso é uma grande honra para eles. O entrevistado 5 diz que as mulheres elas estão sempre envolvidas, que na comunidade deles não tem diferença, todo mundo participa e que essas mulheres que nós entrevistamos são todas muito poderosas, tanto no trabalho quanto na representação política, e que tem muitos homens que não fazem o que elas fazem, né? A entrevistada 4 cita que a mulher conquistou bastante espaço, falando especificamente da aldeia dela, que antes, por exemplo, professores tinham que ser homens e hoje não, existem mais professoras mulheres do que homens. E aí a cacica Edna cita que o papel da mulher na aldeia é de fundamental importância, porque ela é professora, ela é agente agroflorestal, ela é agente de saúde, ela é educadora, e ela cita que a mulher indígena é uma mulher maravilha com tantos papéis, né? O entrevistado 1, por exemplo, ele cita que antigamente o homem caçava, a mulher cuidava da casa, e isso hoje mudou muito, e ele cita até que a mulher é mais inteligente para conversar, então ela busca coisas melhores para o povo indígena, falando da representação política, né? O que a gente acha coincidente com escritos, né, teóricos do aumento da participação feminina indígena nos movimentos políticos de resistência e de busca por direitos. As mulheres não estão mais abaixo, né? Uma fala do entrevistado 1, elas estão se destacando, existem mulheres candidatas, mulheres no governo, assim como a cacica Edna tem uma representação política muito forte. Falando especificamente da liderança, então, da cacica Edna, ela não é mais a cacica da comunidade, mas ela é identificada pelos membros da comunidade como uma líder nata, né? Então, na fala da entrevistada 4, ela não deixou de ser líder, ela ainda é líder, né? Então, todo mundo reconhece nela essa capacidade de empoderar
mais pessoas. E ela diz que a Edna é uma liderança conhecida não só no Brasil, como fora dele, pela sua capacidade de liderar. E o entrevistado 1 diz que quando a Edna era cacique da aldeia, ela sempre foi muito atuante, sempre estava à frente, puxando a sua comunidade em prol da melhoria da qualidade de vida, trazendo água, energia, alimentação, ajudando muito a comunidade, né? E aí a própria Edna, ela relata que no início, quando ela assumiu o cacicado, ela não tinha direito à voz, e que muitas vezes nas reuniões com outras lideranças de outras comunidades, ficavam até com raiva dela, não queriam ter diálogo, e ela foi pouco a pouco, com a sua capacidade, quebrando essas resistências. E aí ela diz que hoje ela conquistou a confiança a partir do seu trabalho, diz que é muito difícil ter uma mulher indígena como líder, mas que hoje, mesmo ela não sendo mais a líder formal, há um respeito, um carinho da comunidade, e que muitas pessoas a perguntam a opinião antes de tomar decisões sobre o futuro da comunidade, né? E aí ela diz que, uma frase significativa, ela diz que percebe que o seu povo tem vontade de ser a Edna Xanenava, né? Então, uma líder inspiradora de todo esse processo, e ela diz que conseguiu isso fazendo um trabalho para todos e não só para ela, né? Então, a liderança, o que a gente percebe, né, em relação aos fundamentos teóricos e os achados empíricos? A liderança da cacica Edna, ela promoveu mudanças no pensamento e no comportamento de toda a comunidade. A desenvoltura e a capacidade de diálogo dela, mesmo nos momentos de crise, sempre trouxe mudanças importantes para a comunidade. Os resultados sugerem que as representações sociais da comunidade Xanicaiá sobre as mulheres mudou significativamente a partir da liderança da cacica Edna, e hoje as mulheres são vistas como capazes, se encontram numa posição social de prestígio, ocupando lugares de poder e não apenas atividades as quais eram limitadas anteriormente, né? Então a Edna, com a sua atuação e com a sua liderança, ela quebrou a barreira de gênero de tal maneira que hoje tanto os homens quanto as mulheres evocam nela um sentimento de representatividade, ou por ela, né, um sentimento de representatividade do seu povo. E além de conquistar o direito de falar e usar a voz para decidir o destino do grupo, as mulheres hoje desempenham funções que lhes sempre foram interditadas por serem consideradas apenas masculinas, né? Então a liderança feminina, ela rompe com esses modelos tradicionais, nesse caso, e desfez essa divisão de trabalho marcada pelo gênero. Nós sugerimos que novas pesquisas ampliem a análise e se debrucem sobre mais casos como o da cacica Edna, né, que existem em outras regiões do país, para que o conhecimento dessas estratégias de territórios particulares propague o empoderamento e a liderança feminina indígena. Aqui são as referências que nós utilizamos neste trabalho e os nossos contatos novamente. Muito obrigado pela atenção e até mais.